E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de vocês. Estamos aqui para falar de filosofia, né? Então hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já havia começado a discutir sobre o Montesquieu, né? Então a gente já falou um pouco sobre a biografia do Montesquieu e um pouco sobre a sua visão histórica, né? A forma como o Montesquieu via a história. E hoje então a gente vai falar do aspecto mais político, né? Principalmente da chamada teoria da tripartição de poderes, né, e a forma como Montesquieu ele pensou essa questão, né, que era a política, a liberdade política, e enfim, entre outras coisas. Então, é importante vocês fazerem a leitura do capítulo, tá? Anotem o que for preciso aí no vídeo, né? Às vezes tem muita informação que não está lá no livro, então vale a pena fazer essa anotação, porque aí ajuda tanto na resolução do TD, como também vai ajudar lá na enfim, na própria compreensão, né? E também nas atividades que vão surgindo ao longo da nossa discussão. Bom, então, pessoal, para a gente começar aí, vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Então, a ideia é ser mais curto, né? Mais breve, para a gente pensar mais aí sobre a forma como o Montesquieu ele pensa a política, né? E entender também que o Montesquieu vem de um período ali, né? O século XVIII, o século XVII e XVIII, eles são séculos marcados pelo antigo regime lá na Europa. É importante nunca perder de vista isso, tá? O Montesquieu, na verdade, e o iluminismo de maneira geral, pessoal, ele está inserido dentro de um contexto histórico muito específico. Por isso que mesmo a gente pensando o Montesquieu aqui na parte da filosofia, a gente não pode perder de vista o contexto histórico, porque na verdade todas essas ideias que vão surgindo entre os iluministas, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, John Locke, Adam Smith e todos os outros que a gente ainda vai comentar, é decorrente, na verdade, do contexto no qual eles estavam inseridos, né? E eles vão reagir, vão refletir sobre as suas condições políticas, sociais e econômicas e vão desenvolver as suas teorias, os seus pensamentos a partir dessa análise daquela sociedade. Então, pensar a filosofia de Montesquieu é pensar também uma filosofia anti-absolutista, uma filosofia que dialoga ali, né, claro, com a característica fundamental do iluminismo, que é o anti-absolutismo. Montesquieu e os demais iluministas questionaram o poder dos reis, né, o poder absoluto dos reis, o poder hegemônico dos reis. E isso fez com que eles passassem a elaborar uma série de ideias, né, e ideais que se perpetuaram. Então, quando a gente pensa no Montesquieu aqui, nós estamos falando de um dos principais combatentes, aí, de certa forma, do regime absolutista. Tá? O Montesquieu via o absolutismo entendendo o absolutismo como uma tirania, né? Como um regime despótico. Né? Então, quer dizer, Montesquieu não era o problema no final não é a monarquia, tá? Então é importante entender isso. É o absolutismo, a forma como o absolutismo impunha o poder do rei aos demais. Então Montesquieu é a teoria da tripartição de poderes. A teoria da tripartição de poderes, sem dúvida, é a marca, sim, né, que é colocada nos ombros do Montesquieu, porque foi a teoria dele que ganhou maior, assim, maior alcance, né, e aplicação. Tá? Se a gente pensar hoje os estados, né, de maneira geral, a grande maioria deles, de alguma forma, absorveu um pouco desse pensamento do Montesquieu e dessa teoria da tripartição de poderes. Então, o Montesquieu ele colocava da seguinte forma: a sociedade ela deveria, né, fundamentar-se sobre os pilares do que ele chama de liberdade política. Então toda a sociedade ela deveria, né, estar ali atrelada a esse ideal, e essa liberdade ela consistia basicamente em garantir a todos os cidadãos, né, a fazer tudo aquilo que estava permitido pela lei. Então, a liberdade política, segundo Montesquieu, não é fazer qualquer coisa, né? Não é fazer o que dá vontade, é fazer tudo aquilo que estava nas leis. Então, se a lei permite, então todos são livres, né, para
exercer, para poder fazer aquilo que a lei permite. Então, o primeiro ponto que o Montesquieu coloca é esse. Em segundo, né, a gente vai ver que para o Montesquieu, as leis, somente as leis, na verdade, né, poderiam garantir o direito de todos. Então, assim, fazer o que as leis permitem garante essa liberdade, né, a liberdade política, e as leis em si, elas são a única garantia do cumprimento do direito de todos. Então, a liberdade, né, de maneira geral, ela é exercida, mas as leis, elas existem para garantir, né, esses direitos, para garantir essa liberdade a todos, né, a todos os membros daquela sociedade. E aqui a gente vai entrar num terceiro ponto, que é a chave para a teoria da tripartição de poderes, né? Por quê? Para Montesquieu, todos são livres, né? Todos podem fazer aquilo que a lei permite. Todos também têm a obrigação de respeitar as leis, né? De forma que somente dessa forma é possível conviver. Então, eu preciso respeitar as leis, bem como todas as outras pessoas precisam respeitar as leis, porque essas leis garantem que sejamos, né, que todos nós tenhamos os direitos que são, né, devidos. Mas aí vem um fator fundamental do Montesquieu. Também parte dessa liberdade política vem da limitação de poderes. Então, assim, é preciso. A liberdade é fazer aquilo que está na lei? Sim. Né? Todos devem respeitar a lei? Sim. E também os poderes dessa sociedade, eles também devem ser limitados. A sociedade em si, ela tem o direito, na compreensão de Montesquieu, de organizar, de certa forma, né, esses poderes da forma que melhor lhe convém. Cada sociedade vai distribuir, vai organizar esse poder da melhor forma que lhe convier, da melhor forma que, vamos dizer assim, for bom para aquela sociedade, para os membros daquela sociedade. No entanto, o que ele coloca é simples. É preciso limitar os poderes de forma que não haja concentração de poder. Ou seja, aqui o Montesquieu está fazendo um contraponto claro ao absolutismo, né? Porque no absolutismo o poder, ele era, né, o poder político, ele estava concentrado nas mãos do rei. Então, quando Montesquieu dizia que era preciso limitar os poderes para que não houvesse concentração de poder, né, é justamente contra isso que Montesquieu está criticando, é contra o absolutismo na forma como ele era. Então, por quê? Na compreensão do Montesquieu, se um grupo de pessoas, um grupo social, ou uma pessoa em específico, no caso do absolutismo, se ela concentra o poder, ela ameaça a liberdade, tendo em vista que a ela, né, passa, digamos assim, ela se sobrepõe, né, aos outros poderes. Então era preciso criar, né, uma forma que garantisse a divisão desses poderes, a sua devida limitação e a sua equiparidade. Essa ideia era que todos fossem poderes de mesma importância, né? Não poderia haver a concentração ou a supremacia de um poder sobre outro. Na concepção do Montesquieu, somente o poder, olha só, você vê como é que o Montesquieu pensa, somente o poder limita o poder. Então, na concepção dele, era preciso, então, criar poderes, né? Dividir esse poder que estava concentrado dentro do contexto no qual Montesquieu viveu. Dividir aquele poder que estava concentrado nas mãos do rei em outros poderes. E esses poderes, eles seriam independentes, ou seja, nenhum dependeria um do outro, e eles se fiscalizariam, né, de forma mútua. Então, eles seriam aí fiscais uns do outro, e também, claro, né, eles são iguais no sentido de que têm o seu poder garantido. É nesse sentido que Montesquieu chega à chamada tripartição de poderes. Né? O tripartição vem justamente da ideia de que seriam três, na concepção de Montesquieu, né? A divisão dos poderes, né? No modelo
que impedisse essa concentração, ela deveria seguir esse critério aí, né, dos 3 poderes. Então, quais seriam esses 3 poderes pensados pelo Montesquieu? Primeiro, o poder legislativo, que seria aquele poder responsável pela elaboração das leis. Então, elaborar a lei é a atribuição fundamental do poder legislativo. Seguido pelo poder executivo, que é aquele que executa, né, que administra as leis, né, que coloca elas em prática. E, por último, o poder judiciário, que é o responsável por julgar o cumprimento, né, e tudo de acordo com os princípios, né, legais, pelos princípios determinados pelas leis. Então, olha só, na concepção de Montesquieu, cada um desses poderes ele é independente, ele é autônomo, né? De forma que ele não precisa um do outro para existir ou para funcionar. Mas, no entanto, todavia, eles são, né, fiscais uns dos outros. Então, justamente para garantir que não haja concentração em um poder, para que não haja vamos dizer assim, um abuso de poder por parte de outro. Então, essa divisão na concepção de Montesquieu garantiria uma sociedade mais livre, né, com uma liberdade política garantida, né, e sem concentração de poderes. Pessoal, essa é uma teoria que foi aplicada, né, e ainda é aplicada por grande parte dos países democráticos no mundo, né? Então, a maior parte dos países democráticos utilizam, né, a teoria da tripartição de poderes como elemento de garantia dessas democracias, né? Então, você tem poderes que são razoavelmente autônomos, né? Eles são autônomos, mas eles são interdependentes, aí, né? Eles, de certa forma, dialogam uns com os outros, de forma que um fiscaliza o outro, né? Como eu falei, né? Cada poder ele é autônomo, mas também fiscaliza o outro. Esse modelo, né, é aplicado, por exemplo, no Brasil. O Brasil, para quem não sabe, é uma república e essa república ela segue justamente a tripartição de poderes. A primeira república a aplicar a teoria do Montesquieu foi os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos se tornou independente, lá no século XVIII, os Estados Unidos foi a primeira república, né, a aplicar esses ideais aí do Montesquieu e fazer essa divisão de poderes. E aí de lá para cá outros movimentos foram inspirados, a própria Revolução Francesa foi inspirada pelo pensamento iluminista, pelo pensamento de Montesquieu, e aí foram aplicando, né, esses ideais ao longo dos séculos XVIII, XIX, XX e em diversos locais do mundo. Então o Brasil ele é um país que aplicou, né, que possui essa divisão. Então eu trouxe aqui para a gente poder conhecer. Então, o poder legislativo no Brasil, né, o poder legislativo no Brasil ele é dividido em 2 câmaras, né? Aqui a Câmara dos Deputados, essa aqui, ó, a cúpula aberta, né? Câmara dos Deputados, e aqui o Senado, né? Então, tem as 2 câmaras representando aí o poder legislativo. Aqui a gente tem o Executivo, o Palácio da Alvorada, né, onde fica o presidente da República, né, que é o símbolo do poder executivo no Brasil. E nós também temos o poder judiciário, né, representado aí pelo STF, né, o STF e as cortes, as supremas cortes aí, que fazem parte do chamado poder judiciário, aquele que julga, né? Então, o legislativo é quem vai elaborar essas leis, né? O executivo é quem vai administrar, executar essas leis, é o nome executivo, e o judiciário é aquele que vai estabelecer os julgamentos, né, dentro dos princípios legais colocados pela própria lei. Tá bom? Então, essa é a teoria da tripartição de poderes, né, do Montesquieu. Esse pensamento, né, ele desenvolve principalmente lá no Espírito das Leis, onde ele vai demonstrar, né, qual é a importância dessa divisão no combate, né, à concentração de poder e, claro, ao absolutismo. Então, pessoal, a ideia era ser mais sucinto, né, mais rápido. Então, eu espero que eu tenha sido claro. Se alguma coisa não ficou esclarecida, envia para mim a dúvida lá no Google Class, que aí eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, não deixem de fazer as atividades, façam a leitura, não deixem de fazer a leitura ela é muito importante, porque só o vídeo é pouco, só a leitura é pouco, né? A leitura e o vídeo vão te dar uma base
melhor, né, na compreensão do pensamento do Montesquieu, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.